Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. À vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir. À vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos concluindo esse nosso acampamento no combate da oração com essa solenidade da Assunção da Santíssima Virgem Maria, e é uma grande graça poder encerrar um acampamento de intercessão celebrando uma solenidade mariana. É um dogma de fé, precisa de fé católica. Aquele que não acredita num dogma, falta-lhe fé católica. Você não precisa acreditar em certas mensagens, porque são revelações privadas, mas as revelações contidas em toda a doutrina da igreja exigem de nós uma fé católica, e os católicos precisam acreditar. Não é opção A, B e C. Sim, não ou talvez. O católico precisa acreditar e aderir a toda a fé revelada pela igreja. Nós, durante todo esse
acampamento, nós fomos trabalhando a realidade do combate. Exatamente porque o tema do acampamento foi tirado de Efésios capítulo 6, versículo 13. Para que possais resistir nos dias maus. Os dias são maus. E eu não sou pessimista, eu sou tão otimista, eu sou super feliz, super animado, cheio de esperança. Mas eu preciso reconhecer que os dias são maus. Nós ouvimos na primeira leitura o livro do Apocalipse, mostrando um combate espiritual. O dragão que tenta atacar a mulher que está para dar à luz o filho, o Salvador. O dragão que vai sempre atacar a mulher, que o Apocalipse depois no versículo 17 vai trazer a revelação, vai atacar os filhos da mulher, aqueles que testemunham Jesus Cristo e vivem o Evangelho. Então a nossa vida vai ser sempre um combate espiritual. Um exemplo, hoje é domingo. Quantas pessoas, conscientemente, por amor, até mesmo fazem propósitos para ir à Santa Missa, estão determinadas, e aí acontece alguma coisa pelo caminho, ou até mesmo em casa, até mesmo chegam pessoas, ou algum convite, aquilo vai se esfriando no coração da pessoa e ela desiste de ir. É um combate. O dragão tem 10 cabeças, 10 chifres, que representa o combate contra os 10 mandamentos. Ele tem 7 cabeças, o combate contra as virtudes cardeais, as virtudes que nos fazem combater os 7 pecados capitais. A coroa em cada uma dessas cabeças revela a soberba que alguém que comete um desses pecados capitais vive, porque escolhe fazer a sua vontade, escolhe amar-se a si mesmo, ao ponto de desprezar o Deus que nos ensinou a obedecer, a viver os mandamentos. Mas deixa eu dizer para você, reafirmando algumas coisas que eu já havia trazido em outros momentos do nosso acampamento. Nós estamos debaixo de um sistema do mundo, que nós também podemos dizer que é o sistema do anticristo. Amém? Esse sistema, ele trabalha debaixo da mentira, debaixo do orgulho, da soberba, da vaidade. E nós precisamos estar muito atentos, porque nós, olhando para a história da humanidade, nós vamos perceber exatamente que existe uma ação demoníaca que vai se instalando e se manifestando na história. E dentro dessa manifestação da história, ela pode receber o nome de provação ou mysterium iniquitatis. Mistério da iniquidade, que o apóstolo Paulo vai mostrar isso na segunda carta aos Tessalonicenses. O mistério da iniquidade já está em nosso meio, vai dizer o apóstolo Paulo. E perceba algo, você que está aqui, você que me ouve de casa, você que vai depois assistir essa homilia. A tentação, ela é, e a gente precisa perceber isso, é a maneira pela qual o nosso inimigo, o demônio, ele age com um fim único. Qual é o fim único da tentação? Afastar o ser humano de Deus. Diga comigo, o fim único da tentação é afastar o ser humano, o homem, que foi criado para Deus, por Deus e para Deus, foi criado para o céu,
A tentação tem esse fim, essa finalidade, de afastar-nos de Deus. E existe uma tentação acontecendo sistematicamente na história da humanidade, através de um movimento histórico que vai acontecendo, que vai se estabelecendo, que vai cada vez mais se intensificando. E a gente precisa perceber que o mecanismo pelo qual o demônio se utiliza para levar o homem para o inferno é a mentira. Olha para quem está do seu lado, precisando deixar essa pessoa dormir. Dá uma cutucada nela se ela estiver dormindo. Vou ajudar ela a não pecar na missa, né? Na missa não é lugar de dormir. Esses dias um filho espiritual meu mandou uma mensagem para mim e falou assim para mim: você fica mandando o povo cutucar? Eu falei: sim, é claro. Lugar de dormir é na cama, é no quarto, não é na missa. Não é? Eu sei que a gente está cansado, mas tem que fazer um esforço, porque eu estou no sacrifício de Cristo. Lembra na hora derradeira, quando Jesus levou Pedro, Tiago e João para o Horto das Oliveiras e começou a sofrer a agonia da morte? O que eles fizeram? Dormiram. E aí Jesus falou: vocês não foram capazes de vigiar 1 hora sequer? Orai e vigiai para não cairdes em tentação, porque o vosso espírito está pronto, mas a vossa carne é fraca. A gente não dorme diante da televisão, diante de uma série, fica até 4 horas da manhã assistindo série. Como é que na missa a gente vai dormir? Tem alguma coisa errada quando isso acontece, que a gente tem que se analisar o esforço. Eu não estou aqui criticando ninguém, não, só estou ensinando. Precisa existir um esforço de um entendimento de onde eu estou. E aí, para eu ajudar vocês, vou falar: cutuca, fala, dá uma olhadinha para quem está do seu lado e diga: é nós. São técnicas de oratória para ajudar você a manter-se atento, porque Deus está falando com a gente, Deus está falando conosco. Quando Ele vier, eu quero estar muito acordado para recebê-lo. E Ele está por vir. Então, o sistema vai agir a partir do mecanismo da mentira. E a mentira, como mecanismo, vai se transformando em um sistema. E isso vai se agigantando pelos séculos. Isso vai sendo cada vez mais disseminado em todas as esferas sociais. Alguns vão afirmar assim: isso faz parte do amadurecimento da sociedade. Isso acontece porque a humanidade vai entrando numa evolução natural. E ao entrar numa evolução natural, ela vai deixando para trás esses dogmas. Ela vai rompendo com todas essas realidades, porque ela está saindo da infância e ela está entrando numa vida adulta. Então ela vai se desvencilhando das amarras religiosas, dos dogmas. Ela vai se livrando dos tabus impostos pelo cristianismo. Essas obrigações. E dessa libertação, alguns dizem, vai surgir o super-homem. O homem independente de Deus. Ou melhor, o homem que se considera Deus. Lembra da tentação do Gênesis? Não, ele não quer que vocês comam do fruto da árvore do centro do jardim, porque se vocês comerem, vocês vão ser como Deus. O super-homem. Então a humanidade, na verdade, ela está amadurecendo. Eles vão fazendo esse discurso. Ela está se descobrindo, ela está percebendo que ela não precisa de depender de nada, de ninguém, de nenhuma estrutura eclesial, de nenhuma realidade dogmática, teológica, de nenhuma doutrina, porque nós somos super-homens, nós somos Deus. E isso vai sendo estabelecido num sistema cada vez mais agigantado com o passar do tempo em toda a história da humanidade. Quando a gente faz uma leitura histórica, você vai vendo, quando nós estamos no século XX, agora no século XXI, você vai percebendo como essa estrutura
baseada na mentira, onde a tônica do mundo atual é a mentira para levar à apostasia. Me entenda, a apostasia ela não vem imediatamente. A primeira coisa que nós vamos cedendo é a incredulidade. Se você for ler o catecismo da igreja, ele vai mostrar alguns passos até chegar à apostasia. E o primeiro passo é a incredulidade. A incredulidade vai sendo semeada no coração da humanidade, dentro da igreja, vai se perdendo a piedade. Hoje se ajoelhar causa escândalo. A gente vai vendo por aí certas coisas que vão acontecendo. A gente não precisa ter mais comportamentos piedosos, não. A gente pode viver de qualquer maneira. O importante é outra realidade. O discurso vai para outro lado. Nós vamos chegar em duas virtudes de Nossa Senhora e ao final eu vou apresentar alguns passos para nós vencermos esse combate. Então a incredulidade, onde a gente vai desprezando a verdade revelada e a gente vai recusando voluntariamente dar o nosso assentimento a essas verdades reveladas. Só que o catecismo da Igreja Católica, quando ele vai falar sobre a vinda de Jesus, e eu sempre vou bater nessa tecla, tem algumas pessoas que falam assim, por que você fala tanto disso? Se os seminaristas quiserem entrar no site da Congregação para o Clero e ler os 20 itens de um exame de consciência que um padre tem que fazer para se confessar, lá tem uma pergunta: você tem ensinado sobre os novíssimos? Se você não estiver ensinando sobre os novíssimos, você tem que se confessar. O que são os novíssimos? Céu, purgatório, inferno, juízo particular, juízo final, segunda vinda de Nosso Senhor, que abarca tudo isso. Eu tenho plena consciência de quem eu sou e que eu tenho que prestar contas do meu ministério. Entra lá, o exame de consciência vai de 1 a 20. São 20 itens. E um deles é: você tem ensinado sobre os novíssimos? Então eu não estou em desacordo com a doutrina da igreja, ou sendo alguém que fica semeando ideias. Não, no entanto que eu pego o catecismo, não estou fazendo alarmismo, só estou dizendo, 675. Antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma prova final que abalará a fé de muitos crentes. Diga prova. Diga prova. Provação. Tentação. Ataque. E a igreja está dizendo, vai abalar a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra, a igreja é perseguida desde quando o seu fundador fundou, Jesus Cristo, amém? E vai ser perseguida até o último dia, amém? A perseguição que acompanha a peregrinação da igreja na terra desvendará o mysterium iniquitatis, sob a forma de uma impostura religiosa. A coisa vai ficar tão intensa que vai se tornar uma religião. E por que não uma religião universal? Aonde vão pegar um pouquinho de cada coisa, e quem professar a fé da igreja, quem assumir a fé total da igreja, nós, quando assumimos a fé total da igreja, sobre toda a realidade moral, que pega a moral sexual, a moral familiar, toda essa parte, se a gente vai ensinar hoje, a gente já é chamado de fundamentalista, a gente é chamado de pessoas que pregam o ódio, porque se tiver uma fé clara, segundo o credo, isso é o Bento XVI que já avisou na missa, na verdade o cardeal Ratzinger, pro eligende Romano Pontífice, ao qual ele foi eleito, ele vai dizer, ter uma fé clara, segundo o credo da igreja, é taxado de fundamentalismo. E agora a modinha é discurso de ódio. Ou fobia. Você vai colocando fobias. Daqui a pouco vai ter sexofobia, demoniofobia, porque não vai poder falar que o demônio é ruim. Já está entrando nessa seara.
Então, meus queridos, os dias são maus. E aí, o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente aos seus problemas. E a solução, ela tem um preço. Olha para quem está ao seu lado, dá um sorriso maravilhoso, o melhor que você tiver para essa pessoa, e fala assim: essa solução aparente, ela tem um preço. Olha para quem está do seu lado e diga: ela tem um preço. Fique atento. Sabe qual é o preço que o catecismo da igreja está dizendo? A apostasia da verdade. O preço será a apostasia da verdade. Negar a verdade, negar o credo da igreja, negar os dogmas, negar os ensinamentos do magistério da igreja, negar a sagrada tradição, negar a escritura, negar tudo que nós recebemos da parte de Deus nesses 2000 anos. A impostura religiosa é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica-se a si mesmo no lugar de Deus e do seu Messias que veio na carne. Lembra que eu falei lá em cima, no início da pregação, sobre a ideia que se passa hoje? Não, a humanidade está amadurecendo e ela percebe que ela não precisa de dogmas, de doutrinas, de religião, de igreja, porque a humanidade está percebendo que nós somos Deus, super-homens, independentes de Deus. Nós não precisamos depender de Deus. E o que é apostasia? Eu disse que o princípio de tudo é a incredulidade. Começa com a incredulidade. Depois a apostasia é a negação total, o repúdio total da fé cristã. Isso já está estabelecido em muitas nações que um dia professaram uma fé cristã. O repúdio total da fé. Mas aí tem uns inocentes aí, que foram dominados pela linguagem implantada pelo sistema. E lembra que o sistema tem uma linguagem que eles vão dizer assim: isso é teoria da conspiração. Você já ouviu isso? Isso é teoria da conspiração. Lembra que o método, lembre-se que a tônica é a mentira. Então, se usa da linguagem para semear a mentira e para nos deixar, muitas vezes, distraídos. Isso é teoria da conspiração, isso é alarmismo. E aí muitos vão falar assim: você vê algumas coisas assim, muito ruins, mas são atitudes isoladas, pessoas más. Eu queria dizer para você, não. É uma ação sistemática, conduzida e impetrada pelo próprio demônio. Ele é a inteligência que está por trás desse sistema que tem a incumbência de levar a humanidade. E aí deixa eu dizer para nós, os cristãos, deixa eu dizer agora de uma forma mais direcionada, os católicos, a apostasia. Segura na mão de quem está do seu lado e diga para essa pessoa: eu e você, tendo consciência de tudo isso, vamos resistir nos dias maus e permanecer inabaláveis. Balança a mão desse irmão e diga: eu estou agora declarando, nós vamos resistir e permanecer até o fim inabaláveis. Os dias são maus, mas nós somos a resistência. E nós vamos lutar contra a mentira de Satanás. Balança a mão desse irmão. Vamos lutar contra a mentira de Satanás. E a forma, balança a mão dele e diga: a forma de lutar contra a mentira de Satanás é permanecendo na verdade, é amando a verdade, é amando a igreja, é amando a fé da igreja, é amando tudo que Deus nos revela
por meio da Santa Igreja Católica. Aleluia. Pode aplaudir a resistência que Deus encontrará e que o demônio encontrará. Os filhos de Maria, os consagrados a Nossa Senhora, resistirão. Amém? Nós resistiremos. Dá um sorriso para quem está do seu lado, diga, é nós. Nós resistiremos. Glória a Deus. Vou dizer uma frase de um consagrado a Nossa Senhora. São Maximiliano Maria Kolbe. São Maximiliano dizia assim: nada pode mudar a verdade. Só se pode buscá-la, reconhecê-la e segui-la. Diga comigo, nada, ninguém pode mudar a verdade. Só se pode buscá-la, reconhecê-la e servi-la. Agora eu queria dizer uma coisa aqui. Eu queria que você recebesse o que eu vou dizer. Eu estou aqui com uma relíquia de 1º grau deste santo, que é o meu santo de devoção. Eu tive a graça de receber um presente, uma relíquia de 1º grau do São Padre Pio de Pietrelcina. Eu ando com ela, um pouco do sangue dele. São Padre Pio dizia assim: Nossa Senhora é mais poderosa do que todos os seus inimigos e do que o inferno inteiro. Você está me escutando? Você que tem bloqueio com Nossa Senhora, vá tratar o seu relacionamento com a sua mãe. Porque a Virgem Maria é mais poderosa do que todos os seus inimigos e do que o inferno inteiro. Por isso tem crescido no nosso meio a devoção à Virgem Maria, a resta do rosário, a consagração à Nossa Senhora pelo método de São Luís Grion Maria de Montfort. Se alguém começou a colocar resistência a esta consagração por causa dos modismos que surgiram, rompa a barreira dos modismos, porque os consagrados estão revestidos de Maria e o demônio não se aproxima daqueles que são consagrados dela. Ah, porque fizeram um monte de negócio, fizeram isso, o problema é deles. Deixa de ser trouxa. Aproveita as graças espirituais disponíveis a nós. Para de maturidade, gente matura. Porque fizeram. Você quer ir para o inferno, sujeito? Eu não estou nem aí para o que fizeram. Eu estou aí para o que Deus tem para a minha vida a partir daquilo que eu posso fazer. Você está entendendo? A única coisa que você não pode fazer é pecar. Agora o resto, meu irmão, se a igreja te oferece uma consagração, se fulano de tal não gosta, se ciclano não gosta, se tal fulano falou contra, problema dele. Olha como é que eu estou cheio de ruga porque essa pessoa falou sobre isso. De preocupação. Estou nem aí. O que eu quero são os capitais de graça, as bênçãos. Eu sou consagrado desde o ano de 2001. Eu sou todo de Maria. Todo. Desde 2001. Eu faço jejum, eu não posso pegar o jejum para mim, eu ofereço para ela. Por quê? Quando eu sou consagrado, eu confio e eu entrego. Porque ela sabe. Certas orações, atos de piedade, eu entrego para ela. Segura na mão de quem está do seu lado. Balança a mão desse irmão. Diga, é nós. Uma boa notícia. Nossa Senhora é a mais poderosa do que todos os seus inimigos e do que o inferno inteiro. Deus colocou ódio entre a serpente diabólica e a mulher e a sua descendência. Balança a mão dele. Existe um ódio. Balança a mão dele, existe um ódio. E você precisa, balança a mão desse irmão e diga, e você precisa
recorrer àquela que tem o poder bíblico, revelador da palavra de Deus, no proto-evangelho, de esmagar a cabeça da serpente infernal. Amém? E por que o diabo tem tanto ódio dela? Porque ele foi criado como uma das criaturas mais perfeitíssimas, a mais perfeita do céu. Lúcifer foi criado com dons naturais grandiosos. Se você quer reparar os dons grandiosos que Lúcifer tinha, olha para a queda dos anjos. Ele era como um Deus, ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos da terra a segui-lo e deixar de seguir a Deus, para você entender que criatura é essa. E aí o que aconteceu? O orgulho, a soberba, precipitou aos infernos. Só que lá do céu, Deus contemplou um abismo de humildade. E Deus quis se lançar nesse abismo de humildade, se encarnando para salvar a humanidade. E esse abismo de humildade se chama Virgem Maria. Por isso que não há espaço nela que possa ter qualquer aproximação do demônio, porque os consagrados a ela estão revestidos dessa graça, exatamente porque ela é o abismo de humildade, onde Satanás não consegue se aproximar, fazer gracinha. Por quê? Por isso que Padre Pio está dizendo, ela é a mais poderosa do que todos os seus inimigos, e do que todo o inferno inteiro. Aquilo que era para ser o poder dado a Lúcifer, foi transferido para uma mulher, a nova Eva. Aquela que entra no céu hoje para ser sinal de esperança para mim e para você. Existem 2 corpos ressuscitados no céu. O corpo de Jesus e o corpo da Virgem Maria. Os outros que lá estão só com a sua alma esperando o juízo final, onde os corpos gloriosos serão devolvidos a nós, onde os mortos ressuscitarão, mas no céu existe a carne de Jesus, que é a carne de Maria. Por isso que os santos dizem, a carne dela não podia se corromper, porque é a carne de Jesus, é a carne de Maria, porque foi dela que ele recebeu tudo. E aí eles vão dizer, como poderia se corromper aquela que não teve pecado? Porque o critério da corrupção é, o salário do pecado é a morte. Ela passou por um processo de morte que a tradição chama de dormição, e ela foi ressuscitada e assunta ao céu, e está sentada à direita do trono de Jesus, como rainha e mãe do céu e da terra. Essa é a assunção de Maria. Você tinha que se alegrar, ficar muito feliz, porque essa é a nossa fé, e é isso que nós cremos e professamos. Para terminar, eu quero citar uma frase dos últimos poemas de Santa Teresinha do Menino Jesus. O nome do poema é Porque Eu Te Amo, ó Maria. Santa Teresinha vai dizer assim, nesse poema: Jesus preferiu o coração de Maria, virginal, humilde e puro, mais do que o trono celeste, onde ele estava sentado. Jesus preferiu o coração de Maria, virginal, humilde, puro, mais do que o trono celeste onde ele estava assentado. E ele se lança do céu no abismo de humildade do coração de Maria, e ele se encarna para nos salvar. Para terminar, eu quero apresentar para você, dentro desse combate, 8 realidades vinculadas à Virgem Maria
para que nós resistamos nos dias maus e nos mantenhamos inabaláveis no cumprimento do nosso dever. Posso citar? Primeira coisa, vou citar o texto bíblico, Lucas 2,19. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. O remédio contra a ditadura do barulho está no silêncio e na meditação do coração de Maria. Nós estamos num combate espiritual e precisamos meditar, silenciar, guardar, romper com a ditadura do barulho para nós ouvirmos a Deus e não darmos ouvido ao mundo. Amém? Segundo, Lucas 1:34. Maria então perguntou ao anjo: como acontecerá isso se eu não conheço o homem? A pureza de Maria é o remédio contra o hedonismo, a cultura do prazer. Porque a cultura do prazer tem sido o enfraquecimento de muitos filhos e filhas de Maria, filhos e filhas da igreja, que estão buscando a felicidade no prazer e estão se afundando cada vez mais na morte espiritual. A pureza dela. Terceiro, Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. A obediência de Maria é o remédio contra a desobediência dos nossos primeiros pais, que quiseram ser independentes de Deus, que quiseram ser super-homens. Eis aqui a serva do Senhor. Obediência. Quarto, Lucas 1:45. Feliz aquela que acreditou, pois que lhe foi dito da parte de Deus, da parte do Senhor, será dito. Nós ouvimos hoje no Evangelho. A fé de Maria é o remédio contra o ateísmo prático que está instalado dentro da igreja. Muitos dizem que creem, mas quando saem, vão para fora, vivem como se não acreditassem, porque vivem tudo que o mundo ensina, prega e pensam como o mundo, e não pensam como Deus. Então, a fé de Maria é o remédio contra o ateísmo prático que tem se instalado no meio de nós. Quinto, Lucas 1:47-48, tirado do texto do Evangelho de hoje. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade de sua serva. A humildade de Maria é o remédio contra a soberba de Satanás. Se você quer que Satanás se distancie de você, busque a humildade de Maria. Sexto ponto. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei tudo o que ele vos disser. João 2:5. A firmeza de fé de Maria é o remédio contra a ditadura do relativismo. Nem para a direita, nem para a esquerda. Tudo o que ele disser. Não tem mais ou menos, não tem diálogo. Tudo é tudo. Obediência estrita, fé naquilo que é ensinado, naquilo que está contido na palavra, naquilo que está contido na tradição, naquilo que está contido no magistério da igreja. Sétimo, todos eles perseveraram na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus. Atos 1:44. A oração fervorosa e insistente de Maria é o remédio contra a tibieza, a vontade fraca e a indisciplina dos nossos tempos. Eram perseverantes, junto com a Virgem Maria. Oitavo ponto. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. E João. A disposição de viver a vontade de Deus e o sofrimento de Maria é o remédio para aqueles que abominam a dor e o sofrimento e não querem abraçar a cruz. Quando ela recebeu o corpo morto do filho dela nos braços, ela olhou para ele e ela ali professou a sua fé.
esse menino será queda, motivo de queda e soerguimento. Ele vem para assumir o trono de Davi, e o seu reino não terá fim. Último ponto. A assunção de Maria é o remédio contra a desesperança, o desespero e a perda de sentido. Combatente, existe um céu, e com minha mãe eu estarei na glória um dia. Isso quem nos entrega é a oração da coleta. O pedido feito pela igreja. Dai-nos viver atentos às coisas do alto, a fim de participarmos da sua glória no céu. Eu queria que você ficasse de pé por um instante. Eu vou ali até a imagem da Virgem Maria. Eu queria que você se direcionasse a ela. E eu quero orar diante desta imagem. Que Santa Maria, Virgem perpétua, Mãe de Deus, Templo do Senhor, Sacrário do Espírito Santo, e todos os anjos e arcanjos, principados e potestades, virtudes e dominações, tronos e querubins, e serafins, e todos os santos patriarcas, profetas, apóstolos, mártires, confessores, doutores e virgens, e todos os eleitos, se dignem interceder ao Senhor por nós, para que mereçamos ser plenamente libertos e protegidos de todos os espíritos imundos, do espírito de mentira, do espírito de desobediência, do espírito de rebelião, do espírito de rebeldia, do espírito de apostasia da fé, das vexações da nossa alma e do corpo, das perturbações dos nossos sentidos, dos terrores e das ilusões dos demônios, e que nós sejamos conservados também na saúde da mente e do corpo, por aquele que há de vir julgar os vivos e os mortos, e este mundo pelo fogo. Estende as suas mãos na direção dela e reza comigo. Augusta Rainha dos Céus, soberana Mestra dos Anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vô-lo pedimos, humildemente, enviai vossas legiões celestes, para que sob as vossas ordens e por vosso poder, elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem como Deus, ó Mãe de bondade, ó Mãe de ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Santa Mãe de Deus, esmagai a cabeça da serpente diabólica. Confundi os nossos inimigos. Amém. E agora olhando para ela, eu não sei se o ministério preparou a musiquinha que eu citei. Com minha mãe estarei. Ergue os braços. Talvez você tenha ido no velório e tenha cantado essa música, mas não se preocupa não. Se precisar, Deus curar você desse trauma. Mas é uma verdade. É a esperança que precisa reinar no meu e no seu coração. Com minha mãe estarei na santa glória um dia, junto à Virgem Maria, no céu triunfarei. Canta. Com minha mãe estarei.
santa glória um dia, ao lado da Virgem Maria, no céu triunfarei. No céu, com minha mãe estarei. No céu, com minha mãe estarei. Com minha mãe estarei. Na santa glória um dia, junto à Virgem Maria, no céu triunfarei. No céu, com minha mãe estarei. No céu, com minha... Segura na mão de quem está aí do seu lado. Canta com esse irmão. Com minha mãe estarei. Na santa glória um dia. Na santa glória um dia. Junto à Virgem Maria. Junto à Virgem Maria, no céu triunfarei. No céu, com minha mãe estarei. No céu, com minha mãe estarei. Viva Nossa Senhora da Glória! viva! Viva a Assunção da Virgem Maria! Viva! Viva a vitória que já está decretada! Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.